Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o rigging lá da estrutura lá de pedais com engrenagens e corrente. Mas para começar eu vou falar um pouco para vocês a respeito de constraints. Nesse primeiro exercício nós vamos trabalhar com o point constraint, o orient constraint e o parent. Mas não esse parent aqui do constraint, nós vamos utilizar aqui o edit parent. E eu vou explicar a diferença para vocês começando justamente pelo parent. Então vou criar aqui alguns objetos. Eu vou selecionar primeiro a esfera, depois o cubo, aqui em Edit, Parent. Nesse caso, vocês vão observar o seguinte, que eu selecionei primeiro a esfera. Então, vou clicar aqui na esfera e posso mover a esfera livremente, nada acontece. Posso também rotacioná-la ou mudar sua escala e nada acontece. Já se eu seleciono o cubo, e eu fizer alguma coisa, por exemplo, se eu mudar a escala, observem que os dois estão mudando a partir do pivô do cubo. Se eu mudar a rotação, também os dois rotacionam a partir do pivô do cubo. E se eu mudar aqui também a posição, os dois também se movimentam igual a partir da posição do pivô do cubo. Agora eu vou utilizar a mesma estratégia. Vou selecionar primeiro a esfera, depois o cubo, só que dessa vez eu vou clicar aqui em Constraint Parent. Tá? Vou clicar na caixinha para mostrar para vocês primeiro que tem algumas configurações específicas. Essa é a primeira diferença. Aqui eu posso escolher se eu quero que ele absorva todas as informações de posição, tanto no eixo X, Y, Z, ou apenas em um dos eixos, ou mais de um. Ou também se eu quero que ele capte as informações de rotação. Também posso escolher se eu quero que ele mantenha o offset. O que seria manter o offset? Manter a distância original. Se eu desmarcar isso aqui, então ele não vai manter o offset, ele vai grudar um objeto no outro. Eu vou clicar aqui para adicionar. Vamos ver a diferença. Lembre-se que eu selecionei primeiro a esfera. Então clico na esfera, vou tentar mudar aqui de posição. Você vê que ao contrário do que aconteceu antes, o primeiro objeto já é o objeto que controla. Quando eu modifico a escala, no caso do Constraint Parent, o objeto original ele é redimensionado e o segundo objeto ele não é redimensionado, ele apenas se desloca, ok? Então, como vocês viram, tem várias diferenças. Dessa vez eu vou criar um Point Constraint. Lembre-se que nesse caso eu vou sempre selecionar primeiro o objeto que está no centro. Então, selecionei primeiro esse objeto, depois o outro, vou aqui em Constraint e vou escolher dessa vez aqui o Point Constraint. Nós vamos clicar na caixinha. Nesse caso, eu vou resetar as configurações. Observe que a opção Mantém Offset não está selecionada. Se eu deixar dessa forma, verifique o que vai acontecer quando eu clicar em Aplicar. O segundo objeto se desloca para a posição do primeiro objeto, certo? Isso, em alguns momentos, pode ser uma vantagem, em outros pode ser uma desvantagem, tá? Eu vou dar um Ctrl Z. Dessa vez vou marcar a opção de manter o offset, ou seja, manter a distância original. As outras configurações estão configurações padrão. Observe que o Point Constraint ele vai copiar de um objeto para outro apenas os valores relativos ao Translate. Vou mandar adicionar ou aplicar, tanto faz. Até pela indicação aqui na cor azul, você percebe que somente as propriedades de Translate foram copiadas. Lembre-se que eu selecionei primeiro o objeto que está no centro. Então, se eu movimentar esse objeto aqui para qualquer lugar, não vai fazer qualquer diferença. Já se eu clicar nesse objeto aqui, observe que quando eu movimento esse objeto, o outro acompanha tudo que eu faço, em qualquer um dos eixos. Já se eu rotacionar, por exemplo, nada acontece. Mesma coisa se eu mudar a escala, porque nesse caso ele está copiando apenas as propriedades de posição. Pronto, criei mais esses dois objetos aqui e agora eu vou fazer o Orient Constraint. Novamente selecionando primeiro o objeto que está no centro, depois o outro. Constraint, dessa vez vou clicar no Orient também na caixinha. Vou clicar aqui e resetar as configurações. Vou mandar então aplicar. Observe que ele agora vai copiar de um objeto para o outro apenas as propriedades de rotação. Se eu modificar a rotação do objeto que foi selecionado primeiro, o valor de rotação é transferido para o segundo objeto.
Observe que isso é diferente de você ter utilizado o parent, porque quando você utiliza o parent, ele rotaciona a partir do pivô do objeto que deu origem. Nesse caso, quando você utiliza o Orient Constraint, ele mantém o pivô no centro de cada objeto. Vamos ao Constraint de Scale. Então, vou selecionar novamente o primeiro objeto do centro, depois o segundo objeto, vou aqui em Constraint e vou clicar aqui em Scale. Abri a caixinha, vou resetar as configurações e vou mandar aplicar. Obviamente, nesse caso, vocês vão perceber que apenas os valores de escala vão ser transferidos de um objeto para o outro. Então, eu posso mover o objeto, posso rotacionar, mas se eu mudar a escala, os valores de escala são transferidos de um objeto para o outro. Então, essa foi uma breve introdução a respeito do Point Constraint, Orient Constraint, Scale, Parent e também do Edit Parent. Na próxima aula eu retorno com um rigging da nossa bicicleta e do pedal. Até lá!